A paz de Deus, Irmandade, eu irei contar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Sheila, sou de Peruíbe. Contar um grande milagre que Deus fez na vida da minha cunhada e do meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, na qual o meu irmão, aleluia, glória a Deus, conheceu minha cunhada, né? E eles se casaram, né? E então ela, com o decorrer dos dias, dos tempos, né? Ela foi se sentindo muito mal, né? Se sentindo muito mal. E ali ela e os médicos, e nada dos médicos descobrir o que ela tinha. Aí, de tanto ela fazer uma bateria de exame, aí descobriu que ela tinha o câncer, né? E câncer do Crohn, né? Aí e ela foi emagrecendo muito, né? Tomando várias medicações, foi se definhando, ficando bastante debilitada, não dormia, não comia nada, não conseguia. Essa menina sofreu muito, passava as madrugadas e madrugadas acordadas, sentindo dor, não conseguia dormir, e grande era o nosso sofrimento, ela naquela correria de médico, e meu irmão, ele naquele desespero dele, naquela vontade dele ver ela curada, ele buscava com toda a força. Ele buscava, passava madrugadas e madrugadas orando, chorando pelo Senhor, fazia votos, campanha de oração. E e nós buscávamos bastante. Ali foi o tempo que a gente mais buscou o Senhor. Foi naquele tempo que a minha cunhada estava passando por essa enfermidade e ela chegou ficar com 25 quilos, Irmandade, bem magrinha, só o ossinho. Quem via falava que ela não ia viver. É, ela passou por sofrimento tremendo, um sofrimento tão grande que a gente não tinha nem palavras de conforto para dar para ela, né? O que nós podia fazer é só orar, nós tentava confortar ela de alguma forma, mas a dor era grande e o médico falou que ela ia precisar fazer uma operação, né? Ia ter que operar uma parte do intestino dela, que aquela enfermidade já tinha até afetado a parte do intestino dela, né? Então, ela foi internada na Santa Casa de Santos para ser operada, né? Porque aquela enfermidade já estava tomando tudo o intestino dela. E ali ela foi para ser operada, né? Junto aquele monte de médico em prol da causa dela, da enfermidade dela, para estudar, né? Para ver uma solução para ela, né? E ali eles levaram ela para a mesa de cirurgia, né? Grande era a tristeza, né? Até dos enfermeiros, dos médicos, vendo a serva de Deus, né? Debilitada, fraquinha, quase sem vida. E ali ela foi operada, né? E ela fez a operação e no outro dia, quando ela acordou da operação, os médicos falaram para ela: olha, Rosana, eu tenho duas coisas para te contar. Uma é boa e uma é ruim. A boa
é que a operação ela foi feita com sucesso. E a ruim é que você nunca mais vai poder ter filho. Você não vai poder ter filho porque nessa operação a gente teve que remover, tirar o seu útero, teve que tirar, é, teve que tirar o ovário e as trompas, né? Aquela condição que a mulher tem, né? Que a criança fica ali, a Irmandade entende. Então, por isso o médico a desenganou, né? Dizendo que ela nunca mais ia poder ter filho. Então, ela não sabia se ela ficava contente que a operação foi feita, foi bem sucedida, ou se ela ficava triste, né? Por causa que o médico tinha tirado as esperanças dela ter um filho. E ela tinha desejo de ter um filho, pois ela não tinha nenhum filho ainda. E grande era o desejo do coração dela de abraçar uma criança em Irmandade. Aí ali ela voltou para casa, né? Meu irmão contou pra gente, né? E, e voltando um pouquinho atrás, né? No dia da operação, que ela estava operando lá, né? Eu levantei para orar de madrugada e assim, quando eu me deitei, eu fechei os olhos e vi o meu irmão olhando para um carrinho de bebê e sorrindo para uma criança. Aí quando eles chegaram do hospital e deram a notícia que ela nunca mais ia ter filho, aí eu falei assim, mas justamente ontem que eu tive um sonho, né, que Deus me deu, que eu via você sorrindo para um bebê no carrinho. Aí ele falou, mas o médico disse que ela nunca mais vai poder ter filho. Aí nós ficamos tristes, né, com aquela notícia, né? E foi se passando os dias, ela foi fazendo tratamento assim, que ela continuou fazendo, né, as quimioterapia, né? O médico prescreveu para ela um remédio muito caro, que só quem tem uma condição financeira muito boa. O remédio parece que era em torno de uns 80 mil. E os médicos dela falou que ia, ia recorrer a um advogado para esse advogado conseguir esse remédio para ela. Não deu certeza a ela que ia conseguir, mas disseram que ia tentar. E eles fizeram essa correria e conseguiram esse remédio. A justiça liberou para ela esse remédio deles darem para ela no alto custo. Tudo Deus trabalhando, tudo Deus preparando. Esse nosso Deus, ele é terrível. Ele entra por caminho por onde a gente menos espera, Irmandade. E ali ela tomou aquele remédio e ela foi engordando, foi pegando peso, foi ali o cabelo dela foi enchendo, que o cabelo dela tinha ficado bem pouquinho, ela tinha perdido bastante cabelo por causa das quimioterapia, e ela foi engordando e, e voltou para o seu peso normal, que é já 50 e nos tornos de 55 quilos, e as pessoas já viam ela na rua, na igreja, e ficava assim, admirado, falava, nossa, irmã Rosana, é você mesmo, eu não acredito, você estava daquela situação. Tinha gente que até que chorava, né? Porque era só Deus que podia ter tirado ela daquela situação que ela estava e ter feito aquilo, né? Aquela libertação, porque a gente sabe, né? Que não é um remédio e não é o médico que cura, se não for Deus, Irmandade. O médico não pode fazer nada se não for a mão de Deus. E, e a minha irmã, o meu irmão, e eles continuaram na busca ali por uma libertação, né? Que o médico tinha desenganado, né? E meu irmão não aceitou.
O que o médico tinha falado, que ele não podia ter, que ele e ela não ia ter filho mais, ela não ia ter filho. E eles foram buscando, né? E tinha oração em casa, né? A Irmandade ia lá na casa dele, né? Que a gente mora no mesmo quintal, né? Ia lá e Deus tomava a serva de Deus, para falar que via uma criança lá dentro da casa correndo, né? E Deus prometendo um filho para ele, nós ali acreditando, confiando, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que não fica só na promessa, não é como o homem, Irmandade, que o homem promete, mas o homem não cumpre. Mas esse nosso Deus, ele promete, ele cumpre, ele não chega atrasado e nem adiantado, ele chega no momento certo. E ali a minha cunhada veio se sentir muito mal, né? Com dores de cabeça, infecção de urina, só queria ficar deitada, Irmandade. E ela achou muito estranha aquela situação, que nunca tinha acontecido aquele sintoma com ela, né? Ela achou estranho porque não passava assim, era assim, era uns 15, 20 dias já que ela estava naquela situação. Então ela resolveu fazer o teste de gravidez. E ela fez um teste, e ela fez os testes, glória ao nome do Senhor, aleluia. E ela fez 3, e ela fez 4 testes, deu positivo, Irmandade. Oh, glória, aleluia, santo. E ela ali descobriu que ela estava gestante. E ela falou para o médico, falou para a médica dela que ela estava grávida. E a médica que cuidava dela, dos problemas dela, falou: "Eu não acredito, você não pode ter filho." Ela falou: "Mas eu estou grávida, eu fiz 4 testes." Ela falou: "Pois eu só acredito se eu ver no ultrassom." Aí a médica marcou uma consulta e ela foi fazer a ultrassom, Irmandade. Nessa ultrassom, aleluia, confirmou que ela estava gestante, esperando uma criança. A médica ficou assustada e falou: "É verdade, você está grávida, Rosana, mas você não podia ter filho." Ela falou assim: "Mas eu quero ter esse filho." Aí ela falou: "Então tá bom, nós vamos cuidar, nós vamos ficar, aleluia, de olho nessa gestação do princípio ao fim." E ali eles foram. E ali ela foi monitorando ela, falando o que ela podia tomar, o que ela podia comer. E aquela preocupação nossa e da médica, né? E a médica falou para ela que a gestação dela era de risco, que ela não podia muito pegar peso, ficar se esforçando. E grande foi a luta do adversário, Irmandade, por causa que ela caiu, levou um tombo muito feio quando ela estava com 5 meses de gravidez, acho que com 4 meses, 5 meses. E ela se machucou muito, ela levou um susto, né? E logo depois ela pegou Covid, sendo que na época da Covid, quando todo mundo estava pegando, até eu lá em casa peguei, e ela não pegou naquele tempo, e sendo que ela, estando gestante, ela veio pegar o Covid. Nós preocupada, mas Deus libertou ela, Deus guardou ela. E quando foi a semana passada, querida Irmandade, ela foi na maternidade, que ela não estava se sentindo bem, deu uma alteração no sangue, com 7 meses e meio de gravidez. Aleluia. Ali eles falaram para ela assim: "Olha, você vai ter que ficar aqui na maternidade, porque o teu parto vai ter que ser, nós vamos ter que adiantar o teu parto. Nós vamos ter que Nós vamos ter que adiantar o teu parto, porque essa alteração no sangue, ela não pode acontecer." E deixaram ela lá na maternidade, e de Peruíbe enviaram ela para Itanhaém, foi para Itanhaém e ficou lá, Irmandade,
eles resolveram fazer a indução do parto, um parto induzido, do qual da sexta-feira, da meia-noite até, até o domingo, ela ficou ali naquela medicação para, aleluia, ter aquela contração, né, para ter a criança. Foi muita dor, passou ali por muita dor, mas quando chegou no domingo, Irmandade, às 11 e pouco, eu ligava pro meu irmão, ele não atendia o celular, eu falei, por certo, ela já deve estar em trabalho de parto, vou orar. E orei ao Senhor, falei, Senhor, coloca tua mão e envia teus anjos. E depois eu fiquei sabendo que muitas outras pessoas naquele momento estavam orando por ela. E ali ela foi para o trabalho de parto e o médico já ficou assim do lado dela para já pegar o bebê e levar para o UTI, porque eles tinham certeza que aquela criança não nasceria bem, não nasceria normal. E ali, quando a criança nasceu chorando, nasceu bem, com saúde, graças a Deus, Irmandade. Ali ela só teve que ficar uns dias ali tomando um banho de luz, porque estava meio amarelinha, por causa que tinha um pouquinho de dificuldade para pegar o peito, que falam que isso é normal no começo. Mas ela nasceu com saúde, Irmandade, e o Senhor confundiu o nosso adversário, no qual grande foi a luta, grande foram as guerras para essa criança não vir. Aleluia, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não perde batalha, Ele é um Deus que cumpre desejo do coração, Irmandade. E se alguém tem desejo de ter um filho, e você acha que você não tem condição, que você não vai conseguir, o Senhor é poderoso para fazer como fez na vida da minha cunhada, para fazer como fez na vida de Ana, dar um filho, preparar um filho para você e você glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus ele é terrível, o nosso Deus é maravilhoso e eu não tenho palavras para agradecer a Deus. E esse é o meu testemunho, querida Irmandade. E se Deus preparar, estarei contando umas obras para o nome do Senhor ser engrandecido, para a glória e honra somente do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus poderoso, que é imenso, tão grande e maravilhoso. E Deus seja louvado.